Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Quando Quefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois era censurável. Antes que viessem alguns da parte de Tiago, ele costumava comer com os pagãos. Quando chegaram, ele se retraía e se afastava por medo dos judeus. Os outros judeu-cristãos começaram a fingir como ele, a tal ponto que também Barnabé se deixou arrastar ao fingimento. Quando vi que não agiam retamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, que és judeu, vives de modo pagão e não judeu, como obrigas os pagãos a viver como judeus? Palavra do Senhor. Comentário Gálatas 2, de 11 a 14. São João Crisóstomo. O incidente de Antioquia. Muitos que leem pouco atentamente esta passagem da epístola julgam que Paulo acusou a Pedro de hipocrisia, mas não foi assim, de forma alguma. Descobrimos aqui disfarçada muita prudência, tanto da parte de Pedro quanto de Paulo, visando ao bem dos ouvintes. Em primeiro lugar, porém, é preciso aludir à ousadia de Pedro, e, como sempre, se projetava antes dos demais discípulos. Daí também seu apelido, por causa de sua fé imutável e inabalável. De fato, quando todos eram interrogados, ele avançou antes dos outros, afirmando: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Na ocasião em que lhe foram entregues as chaves do reino dos céus. Além disso, no monte foi só ele quem falou. Quando Cristo se referiu à cruz, enquanto os demais calavam, ele proferiu: Isto jamais te acontecerá. Mateus 16:22. Embora não fossem palavras circunspectas, eram provenientes de fervorosa caridade. Aliás, vê-lo-emos mais fervoroso que os restantes e pronto a lançar-se nos perigos. Assim, quando o Senhor apareceu na praia, enquanto os outros arrastavam a nave, ele não esperou dentro da nave para aproximar-se. E após a ressurreição, quando os judeus expiravam morticínio e furor, procurando dispersar os discípulos, foi o primeiro a se apresentar, ousando levantar a voz e dizer que o crucificado fora arrebatado e estava nos céus. Uma coisa é, de fato, abrir uma porta fechada e dar início à questão, outra, posteriormente, agir com confiança. Na verdade, aquele que se expusera diante de uma multidão tão numerosa, como simularia alguma vez? Ele, flagelado, preso, em nada renunciou à sua coragem, e isso logo no início de sua pregação, no meio da metrópole, onde o perigo era tão grande. Após tanto tempo, em Antioquia, onde não havia perigo algum, e ele já se tornara célebre e comprovado pelo testemunho dos acontecimentos, amedrontar-se-ia diante dos judeus que haviam acreditado? Não tivera medo dos judeus, nos primórdios e na metrópole, como, após tanto tempo, estando numa cidade estrangeira, temeria diante daqueles que haviam apostatado? Por conseguinte, Paulo, ao se exprimir assim, não falava contra Pedro, mas fala aqui com a mesma atitude com que dissera, e por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem não me interessa. Mas para não duvidarmos mais, importa explicar a causa dessas palavras. Com efeito, os apóstolos, conforme narrei em Jerusalém, permitiam a circuncisão. Não podiam de repente afastá-los da lei. Quando, porém, foram para Antioquia, já não praticavam essas observâncias, mas relativamente aos que acreditaram
dentre os gentios, viviam sem diferenças. Certamente Pedro também o fazia. Mas quando vieram alguns da cidade de Jerusalém, que os viram pregando assim, não o fazia mais, temendo que eles se escandalizassem, mas subtraía-se, agindo por condescendência com dois resultados. De um lado, não se escandalizavam os judeus, mas de outro, oferecia a Paulo oportunidade de censurá-lo com justeza. De fato, se aquele que pregava em Jerusalém, permitindo a circuncisão, mudasse em Antioquia, pareceria aos judeus que acreditaram que agia assim por medo de Paulo, e os discípulos o censurariam por empregar grande facilidade, e causaria grande escândalo, embora a Paulo, que perfeitamente conhecia o motivo da mudança, sua recusa não causava nenhuma suspeita, porque sabia com que disposição assim procedia. Por conseguinte, Paulo censura e Pedro aceita. Enquanto o mestre cala ao ser censurado, mais facilmente os discípulos mudariam de parecer. Pois se Paulo, ao qual nada disso acontecia, advertisse, nada de importante teria feito, mas agora, uma vez que teve de criticar asperamente, incutiu maior temor nos discípulos de Pedro. Se Pedro, ao ouvir isso, contradissesse, com razão alguém poderia culpá-lo de se ter revoltado contra o plano divino. Agora, porém, quando um repreende e o outro cala, incute muito temor aos judeus. Por isso, Paulo censura com maior vigor a Pedro. Reflete com que cuidado suaviza a palavra, sugerindo aos prudentes que as palavras não constituem discórdia, mas realizam o plano divino. Mas quando Pedro veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tinha tornado digno de censura. Não disse, censurado por mim, e sim por outros. Se ele próprio o houvesse censurado, não hesitaria em declará-lo. A expressão enfrentei é figurada. Com efeito, se na realidade tivesse havido entre eles disputa, de forma alguma haveriam-se censurado mutuamente na presença dos discípulos, porque teriam causado grande escândalo. Em nosso caso, era útil a discordância em público. E como Paulo em Jerusalém cedeu diante deles, também em Antioquia eles cederam perante Paulo. Qual era então a censura? Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele era o mestre em Jerusalém. Ele comia com os gentios, mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído com medo dos circuncisos. Não receava que houvesse perigo, pois se no início não receara, muito menos então. Mas tinha medo de que apostatassem, pois também o próprio Paulo diz aos Gálatas: receio ter-me afadigado em vão por vós. Gálatas 4:11. E ainda: receio, porém, que, como a serpente seduziu Eva, vossos pensamentos se corrompam. 2 Coríntios 11:3. De fato, para eles o medo da morte nada significava, mas sentiam muito medo de se perderem os discípulos. A tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Não te admires de que chame esta ação de hipocrisia, pois não quer, conforme já mencionei, manifestar a intenção do ato, para que eles se corrigissem. Visto que eles se apegavam com força à lei, chama a ação de Pedro de simulação e com maior severidade o censura, a fim de arrancar-lhes pela raiz a persuasão que tinham. Pedro, ao ouvir isto, concorda ter falhado por simulação, de sorte que por esta repreensão eles se corrigissem. De fato, se Paulo repreendesse os que eram dentre os judeus, receberiam mal e rejeitariam sua admoestação,
porque não pensavam bem acerca dele. Mas, verificando que, admoestado, seu mestre se calava, não podiam menosprezar nem contradizer as palavras de Paulo. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, nem essa expressão vos perturbe. Não fala desta forma repreendendo a Pedro, mas fala de modo figurado, a fim de que, sendo ouvidas, fossem úteis aos que, por ter sido Pedro admoestado, se tornassem melhores. Eu disse a Pedro diante de todos: vês de que modo repreende os outros? Pois disse, diante de todos, para atemorizar os ouvintes: vamos, dize o que foi que disseste. Se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viver como judeus? Ora, os gentios não foram arrastados, e sim os judeus. Porque, portanto, censuras o que não aconteceu? Porque não diriges a palavra aos que simulavam, que de fato eram da parte dos judeus, mas aos gentios? Por que, porém, somente acusas a Pedro, se os demais também com ele simularam? Vejamos, portanto, por que motivo acusa. Se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Ora, ele só se subtraíra. O que, portanto, quer fazer? Que a admoestação seja insuspeita. Pois se dissesse, fazes mal em observar a lei, os judeus o censurariam como se agisse ousadamente contra o mestre. Mas como o adverte por causa dos discípulos, a saber, os que eram gentios, torna a palavra mais aceitável, e não só desse modo, mas também porque se abstém de repreender a todos, reduzindo toda censura ao apóstolo. Diz ele, se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, de certo modo, clama abertamente. Imitai o doutor, que, sendo judeu, vive à maneira dos gentios. Na verdade, não o diz, porque não aceitariam o aviso, mas manifesta o parecer de Pedro, sob pretexto de repreender em favor dos gentios. De outro lado, se dissesse, por que obrigas os dentre os judeus a judaizar? O discurso seria mais enérgico. De fato, aqui suavizando a palavra, não defendendo de certo modo os discípulos dentre os judeus, mas os que eram dos gentios, desta forma corrige-os. Mais facilmente as repreensões são acolhidas se não forem severas. Nenhum dos que eram gentios poderia acusar a Paulo por falar em favor dos judeus. Aqui Pedro, com seu silêncio, corrige tudo e aceita a opinião de simulação, para libertar os judeus da verdadeira hipocrisia. Em primeiro lugar, dirige a palavra à pessoa de Pedro, se tu, sendo judeu, mas continua dirigindo-se em comum a todos, abrangendo a si mesmo com os demais.